vez que eu me senti frustrada com o mundo, era um dia qualquer que eu estava caminhando com minha mãe na rua, quando eu percebi que diversos homens estavam olhando pro bumbum dela. Naquele momento, eu acho que o que mais me incomodou foi perceber que eles estavam olhando para o corpo dela do mesmo jeito que o meu eu de 8 anos olhava para uma fatia de bolo. Hoje eu vou falar sobre o feminismo na sociedade pós-moderna. O feminismo, ele é um movimento que luta por direitos equânimes entre os gêneros e também pelo empoderamento e emancipação feminina que juntos levarão à queda do patriarcado. O patriarcado sendo a constante dominação masculina nas estruturas de poder. Eu sei que essa frase pode ter parecido um pouco pesada ou até mesmo complicada de se entender. Mas o que ela quer dizer é, basicamente, nós estamos cansadas de sermos tratadas como inferiores simplesmente por sermos mulheres. Estamos cansadas de diariamente sermos objetificadas e sexualizadas, ouvindo piadas intrusivas e cantadas grosseiras de desconhecidos na rua. Estamos cansadas de ser normalizado o machismo, que é o senso excessivo de masculinidade, e também a misoginia, que é o ódio ou aversão a mulheres. Ouvindo frases direcionadas a homens, como, por exemplo, para de ser tão menininha, e também, nossa, você perdeu para uma mulher. Estamos cansadas de saber que a cada 11 minutos, uma mulher ou garota é estuprada. Isso só no Brasil. Se formos olhar em dados globais, uma em cada 3 mulheres sofre ou já sofreu violência sexual. Isso segundo dados da OMS. Estamos cansadas, estávamos e ainda estamos, e decidimos fazer algo. Este algo sendo o feminismo. Desde que eu me conheço por gente, e desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre feminismo, eu me considero feminista. Sabe quando alguém te conta uma coisa maravilhosa e você se identifica com aquilo? Você pensa, nossa, eu quero isso para minha vida? Então, fui eu com o feminismo. Mas eu tenho que admitir que não importava quantas injustiças contra a mulher eu visse, na rua, na escola, ou até mesmo na minha própria casa, eu não falava nem fazia nada. Eu ficava parada, me sentindo frustrada por dentro, observando aquilo sem me impor. Parte disso acontecia porque eu achava que eu era nova demais. Nova demais para falar alguma coisa. Nova demais para me impor, para falar que aquilo estava errado. Mas parte disso também acontecia porque eu tinha medo, ou até mesmo vergonha de falar que eu era feminista, e alguém vinha me confrontar sobre isso. Porque eu não sentia que eu sabia o suficiente sobre o movimento. Eu sabia os objetivos, eu sabia pelo que a gente estava lutando, mas eu não sabia como a gente ia alcançar esses objetivos. E também não conhecia os anos, os séculos de história que vinham antes de mim. Eu precisei que uma literal pandemia me atingisse para eu realmente sentar na minha escrivaninha, pôr meu cérebro para funcionar e finalmente pesquisar tudo aquilo que eu tinha tanta necessidade de saber. Eu li livros, artigos, ensaios, vi diversos vídeos. E depois de tudo isso e um pouco mais, eu finalmente saciei aquela vontade, aquela necessidade de conhecimento que eu tinha. E eu acabei me deparando com muito mais. Há séculos as mulheres vêm lutando por equidade na sociedade. E com essa constante luta, nós conseguimos o espaço de fala, a importância na sociedade que nós temos hoje. E diversos direitos também. Algumas conquistas das mulheres brasileiras, por exemplo, são: em 1827, o direito à educação básica, o direito de ir às escolas. Em 1879, o direito à educação superior, o direito de ir a faculdades. Somente em 1932, o direito a votar. Esse é um dos que mais me surpreende, porque é estranho pensar que eu convivi com uma pessoa, a minha bisavó, que, apesar de ser adulta, não podia votar. Voltando às conquistas, somente em 1962 as mulheres foram permitidas trabalhar e também viajar sem a permissão de seu marido ou pai. Somente em 1974 foi permitido que mulheres tivessem um cartão de crédito e uma conta bancária. Somente em 1979 foi tirada da Constituição que mulheres não podiam praticar esportes. E somente em 1980, as Forças Armadas aceitaram o ingresso de mulheres. Somente em 1985 foi criada a primeira Delegacia da Mulher. Somente em 1988, há 40 e poucos anos atrás, as mulheres foram finalmente consideradas iguais aos homens perante a Constituição Federal. Agora, na atualidade, somente em 2002, a virgindade da esposa parou de pertencer a seu marido.
Somente em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha. Somente em 2015 foi sancionada a Lei do Feminicídio. E somente em 2018 foi sancionada a Lei da Importunação Sexual. Muitas pessoas acham, como eu também achava, que o feminismo é algo da atualidade. Mas mulheres como a inglesa Mary Wollstonecraft, que era escritora, filósofa e defensora dos direitos das mulheres, e também como a francesa Olympe de Gouges, que através disso que era dramaturga, defensora dos direitos das mulheres e ativista política, mostram o contrário. Ambas advogavam contra a proibição dos direitos básicos das mulheres durante o século XVIII, mais precisamente após a Revolução Francesa, pois essa trouxe à tona o debate dos direitos políticos e civis da população, consequentemente sendo debatido os direitos femininos. E com a constante luta, com a luta de mulheres como Eleanor Roosevelt, primeira-dama dos Estados Unidos, que teve grande importância na criação da Carta Internacional dos Direitos das Mulheres, também como Angela Davis, que aos 77 anos continua lutando e participando ativamente de marchas em prol dos direitos das mulheres, também como Linda Noslin, que publicou o artigo Por que não houveram grandes mulheres artistas?, no qual faz uma reflexão sobre a não representatividade feminina no mundo das artes. E também como a minha escritora favorita, Chimamanda Adichie, que através de seus textos e falas mostra a importância de diversas causas sociais, tais quais o feminismo. Com a luta dessas mulheres incríveis e milhares de outras, nós conseguimos os direitos que nós temos hoje. Agora vocês podem estar se perguntando, Marina, as mulheres já têm igualdade, por que continuar lutando? E eu vou responder. A gente tem que continuar lutando, porque ainda não temos equidade. É importante ressaltar a diferença de igualdade e equidade. Na igualdade, as pessoas recebem o mesmo tratamento na oferta de oportunidades. Já na equidade, as pessoas recebem tratamentos diferentes para terem a mesma oportunidade. Nós temos que continuar lutando, porque ainda não há justiça no mercado de trabalho. No mercado de trabalho brasileiro, a cada R$1 que o homem ganha, a mulher, em média, ganha somente 77 centavos e meio. E esse pay gap, essa diferença salarial, aumenta cada vez mais de acordo com quão mais poder esse tem seu cargo. Nós temos que continuar lutando, porque ainda há muita injustiça, ainda há muita contrariedade no direito das mulheres à educação. Meninas em 70 países sofrem ataques por irem à escola, simplesmente porque alguns grupos sociais não concordam que essas devam ter direito à educação. Isso segundo dados da ONU. Outro exemplo disso é que em 2012, no Irã, 77 cursos impediram o ingresso de mulheres porque esses não eram de natureza feminina. Esses cursos incluíam química, arqueologia e informática. Nós continuamos lutando, pois o estupro ainda é aceitável. Nas ilhas caribenhas das Bahamas, o marido pode forçar relações sexuais com sua esposa, mesmo sem ela querer, desde que ela seja maior de 14 anos. Outro exemplo disso é que em mais de 50 países, mulheres não têm autonomia sobre seus corpos, não podendo decidir se querem ou não ter relações sexuais, se podem ou não tomar anticoncepcional, ou até mesmo se podem buscar atendimento médico. Isso segundo dados do Fundo de População das Nações Unidas. Nós continuamos lutando, pois o feminicídio existe. O feminicídio é o assassinato de mulheres baseado simplesmente em seu gênero. Só no primeiro semestre de 2020, tivemos 648 casos de feminicídio. Isso só no Brasil. Ainda, depois de tantos anos de história, depois de tanta luta, depois de tanto debate aberto, ainda existem muitos equívocos acerca desse tema. Muitos homens, como também mulheres, afirmam que os únicos objetivos das feministas são serem libertinas, não se depilarem e serem superiores aos homens. Membros da minha família já falaram diretamente para mim que as feministas são frustradas desse jeito, pois não foram pegas por um homem de verdade. Também já disseram que as feministas só querem oprimir os homens. E uma colega da minha idade já disse que o único objetivo das feministas, eu em especial, é quebrar a tradicional família brasileira. A verdade é que, sim, queremos que as mulheres tenham o direito de ter suas sexualizadas, não demonizadas e comentadas. E também queremos que não seja tabu mulheres se depilarem ou não. Mas ninguém está lhe forçando a não se depilar. E, principalmente, não queremos oprimir ou ser superiores aos homens. Até mesmo que não tem como oprimir o opressor.
O feminismo luta por diversas causas muito importantes, causas que vão ajudar no desenvolvimento da sociedade, mas muitas pessoas preferem ignorar isso. Agora, Marina, como eu posso ajudar? Como eu acabei de citar, mulheres ainda sofrem muitas injustiças no mundo inteiro, simplesmente por serem mulheres. Mas eu não espero que vocês saiam desse auditório e vão, por exemplo, para outro continente lutar pelos direitos das mulheres, à educação, por exemplo. Nós temos que começar essa luta localmente, no nosso bairro, na nossa escola, ou até mesmo dentro da nossa própria família. Como eu posso fazer isso? É relativamente simples. Faça barulho. Faça barulho quando você vir uma injustiça. Não fique calada. Comece uma conversa nas redes sociais ou nos seus ciclos sociais. Não deixe esse problema passar batido. Se voluntarie. Se voluntarie em organizações que protegem os direitos das mulheres e também em ONGs que protegem mulheres. Incentive e forneça apoio a mulheres denunciarem seus abusos sexuais, seus estupros e violência doméstica. E, principalmente, participe. Participe ativamente de marchas, de protestos, de passeatas, pois essa é a melhor forma de chamar a atenção para o problema e demandar uma melhora. Eu espero que nós poderemos usar esse restart das nossas vidas, esse reinício pós-pandemia, para reinicializar, para ter um mundo melhor, para ter uma melhora na nossa sociedade. Vamos reinicializar, vamos começar esse ano novo com uma melhora. Muito obrigada.